tudo bem, pessoal? Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, né? Fazendo o nosso primeiro podcast, né? O Extendcast, podcast focado em economia e empreendedorismo. Eu sou o Leonardo Álvares, sou o executivo de uma emissora de televisão do Grupo A Crítica, aqui no Amazonas. Tem aqui ao meu lado Expedito Júnior, né? O nosso CEO da Extend, responsável aí, idealizador dessa empresa, né? Focado em educação financeira, um conteúdo tão importante na vida das pessoas nos dias de hoje. A gente está fazendo hoje a nossa estreia com um convidado maravilhoso, né? Convidado Ulisses Tapajós, uma verdadeira personalidade do estado do Amazonas. Obrigado. Tá? Para a gente é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, hein, Júnior? Com certeza, né? Para nós é um privilégio muito grande aprender com esse professor e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante para todos nós aqui. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu estou verdadeiramente feliz com essa oportunidade. É um privilégio muito grande ter sido convidado pela Extend para o primeiro programa. Não poderia ser diferente, não poderia ser outra pessoa. E a vida é uma sucessão de felicidades, né? Desde ontem eu não paro de rir depois daquele golaço que nós fizemos no Flamengo para classificar o Flamengo. Então o senhor está num dia especial. Cheguei aqui, encontrei uma Itaipava super gelada, que também é um motivo de grande satisfação. Amigos queridos como o Léo, o Expedito. A casa inteiramente renovada, mostrando a modernidade, mostrando pujança. Olha, estou verdadeiramente feliz, à disposição dos amigos para a gente trocar ideia. Esse estúdio está em festa, essa é que é a verdade. Esse estúdio está em festa, tem muita gente aqui. Quem está aqui participando presencialmente tem a oportunidade, né, de estar conferindo um lugar maravilhoso, ambiente maravilhoso para se fazer um programa como esse. Léo, eu estou impressionado com a decoração. Vocês devem estar com um decorador muito bom, deve ser bem o Erval Folha dela que tem se destacado nesse Exatamente, o senhor foi na mosca. Direto. Realmente isso está muito lindo e o Erval é o decorador responsável. O Erval ter feito uma série de trabalhos na cidade de decoração, olha, está se destacando muito, muito bem. Quem diria, hein? É verdade, a vida tem essa sucessão de novidades, né? Na verdade, ele vai se renovando os dons, né? A gente sabe que ele tem muitos, mas esse é mais um ainda. É verdade. E aí a gente queria aproveitar, né? Porque a gente falou agora, você falou agora de estar tomando aí uma cerveja maravilhosa, a gente não poderia deixar agradecer os nossos parceiros, né? A Itaipava, a melhor cerveja do Brasil. Muito gostosa. Geladíssima. Geladíssima. Acho que no meio do programa a gente vai fazer um brinde juntos, hein? Vou também aceitar um copinho. Perfeito. Então agradecer a Itaipava, agradecer o filé do chefe. Já vai chegar aqui um filé especial. O Mansur, eu acho que preparou algo tá vendo diferenciado. Aí? Olha aí, Júnior. Né? Então agradecer a esses parceiros, agradecer o Grupo A Crítica. Né? Claro. Sem ele não estaríamos aqui, claro. Né? Um grupo de comunicação. Querida, né? Exatamente, uma casa maravilhosa. É uma casa que abraça o Estado, e agora está abraçando o Brasil, né? Expandindo aí para 6 novas capitais, né? Com a TV A Crítica. Com o povo, né? Exatamente, levando esse icônico slogan para o Brasil todo. É verdade. Né? Então a gente gostaria de agradecer esses parceiros, são muito importantes para a gente estar aqui, né? E fazer a saudação a esse convidado tão especial, Ulisses Tapajós Neto. Muito obrigado. Né? 75 anos de experiência, dotados e dedicados ao estado do Amazonas e ao Brasil. É verdade. Porque o seu conhecimento chegou ao Brasil. É verdade. Né? E a gente vai passar por aqui com várias histórias, entendendo como é que isso aí aconteceu. Que legal. Estou à sua disposição, muito feliz, muito satisfeito. Parabéns pelo ambiente, parabéns pela oportunidade. E a gente quer fazer um podcast diferenciado. Primeiro, a gente saber coisas que o senhor não contou em lugar nenhum. Não precisa contar também muita coisa do Erval. Não? Né? Não, seu sobrinho, então tá né? Eu acho que tem muita história, mas vamos fazer um com ele. Tá bom. Tá bom? Vamos deixar ele um pouquinho guardado as histórias dele. Eu acho que, com certeza, muitas pessoas vão estar vendo esse podcast e vão aprender muito com o senhor. Mas o que a gente queria saber, até para os jovens que estão aqui nos assistindo, é um pouco da sua trajetória, né? Desde criança, como foi aí que o senhor iniciou nesse processo da economia, conhecer um pouco da pessoa, né? Do Ulisses Tapajós. Conte para nós um pouquinho aí. Ulisses na infância, Tá certo. né? Tá Esse certo. menino
que cresceu, né, e se tornou esse grande empresário, grande empreendedor. A gente quer conhecer um pouquinho dessa história. Muito obrigado. Eu nasci em Manaus há 75 anos, hoje casado, 3 filhos, 8 netos, muito lindos, muito gostosos de convivência, mas lá atrás a vida começou com extrema dificuldade. Nós somos de uma família muito humilde, meu pai era garçom, minha mãe era funcionária pública, e vivendo sempre numa dificuldade muito grande, num ambiente bastante competitivo. Crescemos com um esforço muito grande do pai e da mãe, mas muitos dedicados, muitos decididos, incentivadores. Olha, vocês têm que vencer, era o recado que a gente recebia do pai e da mãe sempre. Procurem oportunidade para vocês vencerem, e essas oportunidades têm que estar baseadas na educação, no trabalho e no bom relacionamento. E foi através desses conselhos que eu me desenvolvi. Eu sempre estudei em Manaus, em colégios públicos, me formei com aproximadamente 17 anos, eu formei no curso, lá atrás chamava curso científico, que hoje é o 2º grau, né? E em 1964, Manaus era uma cidade ainda muito inóspita, o Brasil estava vivenciando aquela turbulência da Revolução, foi exatamente no ano que eu me formei, e eu, então, vinha de um passado de muito estudo, porque meu pai e minha mãe diziam, só tem uma maneira de você vencer e a gente mudar a vida da nossa família, é através do estudo. Começa pelo estudo, depois segue pelo trabalho e, ao longo desse tempo, usar um bom relacionamento com as pessoas. Eu, então, passei grande parte da minha infância de castigo, senão seria um craque, né? Porque naquela época eu jogava pelada lá na Ilha do Monte Cristo, na Baixa da Égua de Educandos, e era um bom... Quase o futebol lhe roubou da empresa, né? É verdade. Mas meu pai, muito exigente, eu acabei estudando, foi a melhor coisa que ele fez, porque eu acabei gostando de estudar. E por gostar de estudar, quando eu me formei 17 anos, Manaus tinha poucas oportunidades, a gente só tinha aqui um curso superior, que era a Faculdade de Direito, que ficava lá na Praça do Remédio, a turma chamava Miranda de Jaqueira, Leão ali, né? Na Miranda Leão, esquina com a Praça do Remédio. Mas eu não tinha aptidão para direito, a minha aptidão era para matemática, eu queria estudar matemática. Eu via lá o americano mandando um foguete para a Lua, eu via os astronautas descerem na Lua, eu via a química nuclear fazendo todo aquele movimento para que o foguete pudesse ter combustível para subir, e eu queria participar daquilo. Então eu ficava enchendo a paciência do meu pai, dizendo, olha, eu quero estudar engenharia, mas rapaz, aqui não tem engenharia, te contenta estudar a faculdade de Direito. Mas meu pai não gosta de faculdade de Direito, eu quero estudar engenharia, matemática. Com tanta insistência, acabou que ele arranjou para mim uma passagem na FAB, que era lá no aeroporto de Ponta Pelada, e lá pelas tantas, chegou em casa, 3 horas da madrugada, dizendo para minha mãe, prepara o menino que ele vai para São Paulo. Olha. Era uma época que a gente não sabia nem para que lado era São Paulo, né? Não tinha internet, não tinha comunicação, não tinha nada. Mas eu sabia que lá estavam as faculdades de engenharia. Então, meu pai me botou num avião, 3 horas da manhã, num C-47, que era aquele avião que tinha 2 rodinhas na frente e um atrás, um avião de tropa. A gente viajou pelo Brasil inteiro, Jacareacanga, Cachimbo, Porto Nacional. Levamos 2 dias para chegar em São Paulo, um avião bem pequenininho, levamos 2 dias. Não tinha serviço de bordo, uma garrafa de Guaraná com água e um pacote de bolacha creme crack, era a refeição. E essa era a diversão da viagem. Que era dividida entre todos. E aí eu fui lá bater em São Paulo, de São Paulo, orientado por amigos lá da cidade, eu acabei indo para Curitiba, fui para Curitiba, e lá em Curitiba eu vivi aquela odisseia que todo jovem estudante com dificuldades vive. Você faz todo tipo de bico, você vai vender enciclopédia Barça, Sim. Você vai ajudar em reforma de casa, você vai lavar carro, você faz tudo para ganhar um bico para poder começar a estudar. Nessa situação, eu, muito estudioso, acabei estudando para valer, trabalhava o dia todo fazendo bicos e de noite estudava até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã.
Para minha felicidade, quando fui fazer o vestibular na Faculdade de Engenharia da Universidade do Paraná, Faculdade Federal, não precisava pagar, eu acabei aprovado. No primeiro ano de estudo, acabei Então aprovado. foi no Paraná? Foi no Paraná, foi em Curitiba. Em Curitiba. Aí vivi lá foi 5 a cidade anos. aonde formou verdade. Ulisses. Vivi lá 5 anos, trabalhando via de regra de madrugada. Realizando o sonho, então, de ser engenheiro. Engenheiro o quê? Engenheiro químico. Químico. Engenheiro químico. Olha, eu vou lhe dizer que a minha esposa, tem uma particularidade, minha esposa Roberta, que está assistindo a gente, sabe do que eu estou dizendo. Porque quando eu a conheci, eu perguntei, você formar, ela estava ainda se formando, eu perguntei, você vai se formar em engenharia química? Olha só. E aí, que legal, rapaz. Eu sei entender absolutamente o que faz um engenheiro químico. Que legal. O que faz um engenheiro químico, e depois ela foi me explicar. Então, ela é sua co-irmã de profissão. De profissão, de né? profissão. São poucos. É verdade. Né? Ela sempre diz que são muito poucos engenheiros químicos aqui no Amazonas. Né? Agora, o que aconteceu de interessante é que o meu foco durante a faculdade, Léo, foi sempre voltar para Manaus, trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar a minha família. Colocar em prática e ajudar a minha família a sair daquela dificuldade. Esse era o meu foco. Mas Ulisses não é um filho único. Não, nós somos 8. 8 irmãos. Nós somos 8 irmãos. 3 faleceram e somos 5. 4 moças, 4... Moça não, porque elas já estão com a idade avançada, 75 anos, 74 anos. Jovens. 4 pessoas da terceira idade. Pronto. Corrigindo, né? 4 irmãs muito inteligentes, mas já estão na terceira idade. Legal. E com isso, Léo, eu voltei para Manaus, rapaz, e aconteceu uma coisa extraordinária. Eu voltei em 1969, final do ano, o Distrito Industrial estava efervescendo, o decreto 288 foi criado em 1964, passou 5 anos fazendo o expedito, a estrutura do distrito, a infraestrutura do distrito, pavimentação, energia, água, esgoto, essa coisa toda. Quando eu voltei para Manaus, isso já estava pronto e as fábricas estavam iniciando. E olha só a dificuldade, todas as fábricas, muitas fábricas se instalando, e as fábricas precisavam de engenheiros. Sim. E chego eu em Manaus, amazonense, chegando aqui, e encontrei uma situação que me beneficiou muito. Os engenheiros vinham do sul com as suas famílias, esposa, filhos, etc. Manaus, naquela ocasião, 1969, era uma cidade muito inóspita, não tinha bons hospitais, não tinha boas escolas, não tinha bom tratamento d'água, etc. E ainda muito dominada por doenças tropicais, sarampo, catapora. Que é muito peculiar a nossa região amazônica, né? Amazônica. E aí os engenheiros chegavam aqui com as esposas, com os filhos, e na primeira doença tropical que o menino pegava, a esposa se desesperava, pegava um avião e voltava para São Paulo, não queria nem saber, e o marido tinha que ir atrás e a fábrica acabava tendo um prejuízo, por conta de que a garotada pegava um sarampo da vida, pronto, aí era o fim do mundo e ela voltava para São Paulo. Então era muito difícil de reter os engenheiros aqui. Aí chega aqui um camarada amazonense, nascido e criado aqui, com a vontade de ficar aqui, que já tinha tido todas as doenças tropicais, sarampo, catapora. Estava imunizado. Sarampo, catapora, quebranto, cachumba, espinhela caída, tudo, já tinha tudo. O cara criado lá no Igarapé. Ou seja, a paleta de doenças tropicais estavam todas marcadinhas lá. Então o cara imune a tudo, o cara já tinha anticorpo para tudo. O cara criado lá no Igarapé do Educando, mocegando catraia, já tinha tido todo tipo de doença. Então era, de certa forma, uma mosca branca. Tinha um amplo mercado, todo mundo queria contratar aquele camarada que queria ficar em Manaus, quer dizer, você não corria risco. Né? Então eu trabalhei em várias multinacionais, até que encontrei um amazonense, que é uma das pessoas mais inteligentes que essa terra já teve, um dos empresários mais inteligentes, que naquela oportunidade tinha um grande grupo chamado Moto Importadora, que tinha 20 lojas, chamado Lojas Credilar. Esse executivo chamava Natan Xavier de Albuquerque. Natan Xavier de Albuquerque. Eu conheci o seu Natan e houve lá uma simpatia recíproca. A gente começou a conversar muito. E lá pelas tantas, eu já tinha aí 6 meses de Manaus, já estava trabalhando com todas as oportunidades, as empresas procurando e mostrando oportunidades. Mas o Natan me trouxe um projeto, que é um projeto encantador. Ele dizia: Ulisses, o futuro da nossa terra não está no comércio. Ele tinha 20 lojas.
tipo, sei lá, uma grande Magazine Luiza, ou coisa dessa natureza. E ele dizia, o futuro dessa terra não está no comércio, o futuro dessa terra está na indústria. E a nossa missão é migrar do comércio para a indústria. Nós temos 20 lojas, nós temos que sair das 20 lojas, desfazer esse negócio, vender esse negócio e montar empresa, montar fábrica, porque é aqui que a gente vai trabalhar. E aí começamos, vem trabalhar comigo, porque aqui você vai ter empreendedorismo puro. Quer dizer, se lá na multinacional você tem tranquilidade, os processos já estão todos determinados, alguém lá fora, lá na Holanda, na Inglaterra, já fez tudo isso, aqui não, aqui a gente vai ter que criar no nosso jeito tupiniquim. E aquilo ali foi um atrativo, Expedito. Eu fiquei encantado com a possibilidade de empreender, de trabalhar empreendedorismo puro, né? Empreendedorismo na veia. E fui trabalhar com eles, sem saber o que a gente ia fazer, e vamos procurar o que a gente vai fazer aqui na cidade. Procura no IBGE, procura na Suframa o que Manaus importa, que é para a gente montar uma fábrica aqui. Rapaz, e a conclusão, depois de fazer essa busca, foi que um dos produtos que Manaus mais importava era cerveja. Porque aqui sempre foi quente. Sim. O pessoal sempre gostou de beber uma boa cerveja gelada, naquela época, infelizmente. Vou aceitar, hein? Vou pedir, se o Evaldo tiver presente... Rapaz, Evaldo, depois de tantos elogios aqui... Exatamente, tem que aparecer para uma cervejinha aqui. Aproveitando essa pausa da fala e pedido da cerveja, você vê como o dia a dia é maravilhoso. Num bate-papo como esse, o senhor falou dele, e foi falando dos predicados de Natan Xavier de Albuquerque. Ele é meu tio-avô. Nossa Senhora, não me diga isso. Marido de Mundita, irmã da minha avó Cecília. Marido da Dona Mundita. Exatamente. Eu sou filho do Arthur Álvares, sobrinho dele, o Arthurzinho. Tu é filho do Arthurzinho? Exatamente. E aí é uma coisa mais impressionante. Arthurzinho é um executivo querido, precursor da Honda aqui. Exatamente, morou no Japão na época da trazida. Precursor da Honda. Precursor da Honda. Exato, da Imesa depois, né? Que foi um dos segmentos que ele também teve. Uma das pessoas mais puras, mais espirituosas, mais divertidas. Exatamente. Então, eu falando dele, veio uma nostalgia, né? Parabéns. De pai. O Arthur fazia parte, sendo que o Arthur era da turma do comércio. Exatamente. Principalmente voltado para a automobilística. Imesa, Honda, concessionária Honda, etc. Exatamente. Me lembro lá do teu pai naquele Honda bem pequenininho e manobrando, enfim. Mas então, continuando, eu acabei indo trabalhar com o Natan, com muita felicidade. O primeiro projeto que a gente desenvolveu foi a cervejaria. E a cervejaria é um sucesso. Olha, ela foi inaugurada em 1971. Ela tem mais de 50 anos. Ela é um sucesso até hoje. Tudo que produz, vende. É a única empresa brasileira que nunca entrou em crise. É a nossa cervejaria daqui. Expedito, tudo que ela faz, ela vende. Seja em Manaus, seja nas regiões limítrofes, mas foi um negócio de grande sucesso. Você vê, né? Um negócio de décadas atrás, pensado, né? E formatado para dar certo até hoje. É verdade. Né? E aí entra a questão do empreendedorismo. Quando a gente estava construindo a cervejaria, uma das dificuldades que a gente tinha é que os alemães, quando vinham para cá ensinar a fazer cerveja, etc., eles velhinhos já, o mestre cervejeiro, via de regra um deus, né? E eles reclamavam muito que eles ficavam num hotel, era o único hotel que tinha na cidade, que é o Hotel Amazonas, ficava ali na beira do porto, e eles não conseguiam sair, porque tinha um ambiente de prostituição. Sim. E eles reclamavam muito, Manaus não tem hotel. Manaus. Daí surgiu a ideia do grupo de a gente montar um hotel dentro do Distrito Industrial, e com o prestígio do seu Natan, com reserva de mercado, ou seja, por 25 anos só podia ter ele, e montamos um novo hotel que fica no Distrito Industrial, que durante 25 anos... Que é uma referência até hoje na capital amazonense. Bamburro, né? Durante 25 anos, Bamburro, depois se destacou por uma série de outros predicados, tem até hoje a melhor feijoada da cidade, sim, enfim. Montamos o novo hotel, estávamos lá a montar o novo hotel em 1972, quando explodiu uma grande crise de petróleo no mundo, e o senhor Natan teve a ideia de fabricar aqui motocicleta. Não existia uma fábrica de motocicleta no Brasil, e ele então foi para Japão negociar com Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda, e quem topou vir fabricar a Honda. Daí surgiu o nome, Expedito, Moto Honda da Amazônia. O moto é de moto importadora.
e o Honda de Honda Motors, que é o nome mundial, né? O da Amazônia. E nos dias de hoje, parece até, Júnior, falando de empreendedorismo e no nome de Natan, que trouxe essa personalidade empreendedora que é Ulisses para montar esses projetos, concebível hoje, né? O empresário amazonense, quando a gente fala que foi dono majoritário da maior indústria de motos do Brasil. Impressionante, né? A visão... inteligência, era uma pessoa maravilhosa, ótimo coração, voltado para o caboclo do interior, ele tinha várias propriedades no interior. Tem uma curiosidade, eu não sei se você sabe, mas contado por Geraldo Dantas, que também era sócio dele. Né? Sócio dele. De que ele é o inventor daquele motorzinho Centro Rabeta. Parece é bem possível que sim. Sim, contado por ele. Pegou um motor gerador e dali fez um projeto colocando uma hélice na ponta, porque existia um problema grave, né? Porque com os motores de popa engatavam bastante pela profundidade, pela profundidade nos igarapés, então ele precisava que tivesse uma hélice na superfície. Então, ele inventor disso. Né? Você vê como existiam amazonenses notáveis. Vou te contar uma particularidade, que depois daquela ali, uma certa ocasião, a gente estava montando uma fábrica de gás carbônico para poder suportar a cervejaria. Na cerveja vai gás carbônico. E a gente estava montando a fábrica, fica na Constantino Neri, e essa fábrica tinha sido comprada de uma empresa canadense. E aí a gente estava montando, e lá perto da inauguração, o dono da empresa canadense, queria conhecer Manaus, veio a Manaus, e o senhor Natan levou. O senhor Natan tinha um barco de pesca chamado Piranha. O senhor Natan levou o Mr. Donald na Piranha para pescar e passear, conversar, etc, etc. E lá pelas tantas, conversando sobre pesca no Canadá, quem mais entendia de pesca no Canadá era o senhor Natan. O senhor Natan é que dava aula para o Mr. Donald, não era o Mr. Donald que falava como é que funciona a pesca no Canadá. Porque ele tinha uma cultura geral impressionante, nunca vi. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante essa temporada toda, num processo de empreendedorismo muito grande. Teve situações que, puxa vida, eu não conseguia entender. Ele era muito do interior. E lá pelas tantas ele dizia: Ulisses, me dá muita preocupação ver os barcos de pesca apanhando gelo lá na Cachoeirinha, no igarapé da Cachoeirinha. Eles encostam e ficam batendo no leito do rio, com isso as tábuas abrem, o barco começa a fazer água, isso é um tormento. A gente tem que fazer uma fábrica que seja flutuante lá no meio do rio. Mas, seu Natan, uma fábrica flutuante no meio do rio? Porque a fábrica flutuante, o barco vai encostar na fábrica e não vai ficar batendo a parte lá de baixo. Rapaz, Léo, um certo dia ele chamou a equipe e disse: pessoal, já sei, olha como é que nós vamos fazer. Lá no mercado, na frente do mercado, tem uma praia, aquela praia ela deixa de ter água por conta da vazante, e aí a gente vai lá construir um caixote de concreto, e quando a água começar a subir, a gente vai colocando água nos porões e a fábrica vai flutuar. Não deu outra. Fez uma coisa, Expedito. Que loucura, né? Você imaginar que naquela época, hein, Júnior? Um empresário, um empreendedor, né? Impressionante. Tinha essa pujança, né, de informação, e ele que tinha, eu não sei se você sabe, até a 7ª série ginasial. É isso aí. O que me chama a atenção, ouvindo aqui a sua história, é algo que acaba sendo um dos nossos negócios, que é a educação. Né? Ensinar as pessoas sobre empreender, sobre economia, sobre mercado financeiro. E eu, ouvindo aqui a sua história, muito atento, o que eu acho interessante é que a gente percebe que não existe almoço de graça. Sim. As oportunidades apareceram para o senhor, mas lhe encontraram preparado, porque quem estuda, quem se dedica, o senhor contou aqui que o senhor estudava e trabalhava. É verdade. Né? Isso, querendo ou não, é uma lição para os jovens. Entender quem está nos assistindo é muito esse preço, importante. Né? Dito, eu acabei de vir agora da Universidade Federal do Amazonas, eu fui convidado pelo pessoal do Instituto de Computação, eles têm lá um grupo de aproximadamente 20. Opa! Olha aí, o tira-gosto do nosso filé do chefe. Olha lá, pessoal, fazer um close aqui. Ó. Exato.
E eu acabei de vir nesse instante do Estudo da Computação, vim direto de lá para cá, onde o professor Altigran Soares me convidou para fazer um bate-papo com um grupo de 20 jovens que vão se formar agora esse final de ano, sobre o quanto é possível você vencer na vida desde que você enfrente os desafios que a vida te traz. Exatamente. Então eu dizia, professor, eu durante um grande tempo, eu trabalhei todos os sábados e todos os domingos. Felizmente, naquela época, não tinha Gustavo Lima, não tinha Wesley Safadão e tal. Então a gente tinha que trabalhar mesmo, porque não tinha o que fazer. Porque as pessoas olham, às vezes, uma pessoa bem-sucedida e elas querem, às vezes, começar pelo que a pessoa já construiu, pelo sucesso, mas não vê a história, né? Expedito, e quando a gente para ouvir e ver as dificuldades que o senhor enfrentou, que o senhor passou, e tendo que largar a família e estudar fora, né? Imagino que tudo isso foi um preço muito alto. Sem eira nem beira, a gente não sabia nem onde é que ficava São Paulo. Quer dizer, e quando eu saí daqui, me lembro bem que meu pai me dizia, 3 horas da madrugada, você vá e só me volte vitorioso. E preste atenção, você vai ter lá uma série de dificuldades. Sim. Vai ter as bebidas, vai ter as drogas, você passe ao largo disso, porque sua mãe lhe ensinou, lhe deu valores morais. Quer dizer, meu pai cantou a pedra, né? Eu fui lá e encontrei tudo isso. Mas eu era tão focado que... Estava preparado para enfrentar. Estava vacinado. Estava vacinado. Tudo tem seu tempo. Eu digo, vai chegar um tempo que eu vou poder parar, tomar uma Itaipava gelada, mas agora não é a hora. Que bom que a gente olha hoje para o nosso estado, para a nossa cidade e vê que as coisas mudaram, que hoje a gente tem boas faculdades, bons colégios, né? Então só não estuda quem realmente não quer. É verdade, né? Porque é bem diferente da sua época. Né? É verdade. Aquela dica do pai do Ulisses a ele, vá, estude, porque esse é o único caminho. Ela vale até hoje. É verdade. Décadas após, o recado é igual. É verdade. Para quem está nos assistindo, é muito importante, viu? Seguir esse foco. O professor Altigran, quando me convidou, dizia, Ulisses, eu queria um depoimento de exemplo de vida, de dificuldades, porque eu tenho aqui 20 jovens que vão para o mercado agora, que vão enfrentar o peso do mercado. Então precisa ter uma força danada. É uma geração meio fast food, né? Todo mundo quer as coisas muito rápido, muito rápido. E a gente sabe que precisa de dedicação, né? A pessoa hoje, para ser um médico, precisa estudar 6 anos, entre aspas, mas não acaba de estudar nunca. Né? Depois residência, especialização. E tem gente que quer estudar aí 1 ano e já quer ter resultado. Né? Já quer, antes de plantar o coqueiro, já quer colher o coco. Né? Exatamente. Então, eu acho que fica aí uma grande lição para os jovens e para as pessoas que estão nos assistindo, de que realmente o estudo, a educação, ela é uma semente que com certeza vai trazer bons frutos. Né? A gente tem um lema aqui na Extend, que o investimento no conhecimento, ele é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Não tenha dúvida. Olha, eu queria te contar aqui em 5 minutinhos também um caso muito interessante. Eu, lá no distrito, 1976, a Honda foi inaugurada em novembro de 76, uns 6 meses depois a Honda estava inviabilizando, porque ela começou a produzir muito e a gente trazia muita coisa do Japão. Seu Ulisses, olha, sem querer interromper, mas não, muito obrigado. O filé com a Itaipava aí é a combinação perfeita. Vida, muito obrigado. Muito obrigado. Então, a Honda, ela cresceu muito, produzia muito, vinha muitas coisas do Japão, consequentemente o custo do frete era muito grande, as demoras eram muito grandes, os estragos, os empenamentos, os riscos, etc. E aí tivemos a ideia, a necessidade de montar uma fábrica de plásticos. E fomos montar aquela que hoje é a Multibras, que era para atender a Honda naquela ocasião. E ali a gente viveu uma tragédia, Júnior, Expedito, muito forte, por conta de que o seu Natan tinha 2 filhos, um de 18 anos e um de 6. O filho de 18 anos trabalhava conosco na empresa como estagiário, ele era estudante de economia. E num determinado sábado, a gente estava trabalhando, ele estava lá conosco e de repente ele saiu para ir ao aeroporto no carro dele e acabou acontecendo um acidente de trânsito. Ele bateu na estrada do aeroporto com uma caçamba carregada de areia e ele então se feriu muito e não resistiu aos ferimentos e faleceu. Aquela ali foi um maior trauma que o seu Natan podia ter na vida. Ele, naquele dia, ele sofreu muito com a morte do filho. E, por volta, quando foi encerrar o filho às 5 horas, ele disse, olha, pessoal, eu vou passar aí alguns dias fora, porque eu não consigo trabalhar.
passou aí 15, 20 dias fora. Quando ele voltou, ele disse, eu não tenho mais condições de morar em Manaus. Então, eu vou me desfazer dos negócios, vou vender tudo que eu tenho e vou para um cantinho e vou ficar lá me comunicando com o filho, etc. E aí acabamos interrompendo aquele ciclo de empreendedorismo que a gente vinha, cada 2 anos inaugurava uma fábrica, cada 2 anos inaugurava uma fábrica. Então, o senhor Natan vendeu tudo que tinha, fez um convite para um grupo de executivo para ir com ele para o Rio de Janeiro. Eu fui convidado, mas não podia mais ir, eu já era casado, já tinha 3 filhos, tinha meu pai, minha mãe, minhas irmãs para cuidar. Não fui, continuamos amigos enquanto o senhor Natan esteve vivo, mas ele foi e os negócios foram interrompidos. Eu então fui trabalhar na Multibras. Certo. E na Multibras era uma empresa que era dele e de um grupo paulista chamado Évia. Nessa ocasião que morreu o filho, veio a Brastemp e comprou a Multibras toda. Sim. Porque o senhor Natan era um camarada de uma visão tão grande que quando ele montou o projeto da Multibras, não se fabricava aqui em Manaus ar-condicionado. Sim. E nem micro-ondas. Léo, ele disse, coloca no projeto para a gente fabricar ar-condicionado e micro-ondas, porque isso vai interessar alguém algum dia. Não deu outra. A Brastemp queria vir para Manaus, fabricar ar-condicionado, micro-ondas, e o projeto já estava pronto. A Brastemp foi lá e comprou a companhia toda. Não comprou pelo plástico, comprou pelo ar-condicionado e pelo micro-ondas. E para colaborar com essa sua... A gente está falando bastante dele, porque eu acho que ele poucas vezes foi enaltecido no estado do Amazonas pela personalidade que foi. Né? Então é uma excelente oportunidade, né? Pela coincidência familiar e ao mesmo tempo que no seu caso também é familiar. É verdade. É verdade, você se tornou um amigo-irmão, né? Não um colaborador. É verdade. Quando meu pai infartou aos 39 anos, eu tinha por volta de 5, 6 anos, e aí, Júnior, nessa história é bem legal, o quanto machucou a vida dele de forma profunda, que ele me pegava com 5, 6 anos, meu pai operando em São Paulo e eu morando com ele ali na Guilherme Moreira, em cima, no prédio acima, lá da tela, lá em cima. Acho que uma telefônica embaixo, não sei se era isso. Tinha uma loja também, né? Tinha uma loja, uma importadora lá dentro. E aí, todo final de tarde, naquele landau branco, de capota preta, coisas que a gente não esquece, entrava no cemitério São João Batista e na lápide do filho, uma lápide de mármore preto, não jamais esqueci. Eu nunca fui ao cemitério para visitar meu pai, mas fui durante tardes e tardes e tardes para visitar o Nathaniel, né? E ali escrevendo livros sobre a lápide dele. Então, aquilo foi realmente, eu acho que marcou o fim, né, da vontade dele de empreender no estado do Amazonas. Ele se recolheu, o senhor Natan vendeu tudo que ele tinha e transformou a sua fortuna em 2 tipos de negócio que ele levou os executivos aqui de Manaus para tocarem. Um deles era gestão financeira, então ele tinha lá uma corretora que aplicava em mercado de capitais, etc. Naquela época, hein, Júnior? Metade da fortuna dela. Metade daquela época, isso era 78. E hoje a gente fala, né, que tem sobre mercado de capitais e as pessoas ainda veem isso como um verdadeiro, isso aí. Né, hoje já paradoxo. Faz 30 anos. É aquela coisa que você sabe que existe, mas nunca se deu chance de aprender, de se abrir. Algumas pessoas, né? Apesar de que tem mudado bastante, né? E o acesso à informação hoje é muito fácil, então só não entra nesse mundo quem não quer. É verdade. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, seu Ulisses, até uma curiosidade. Qual foi o projeto da sua vida, assim, que o senhor considera o mais importante, aquele projeto que marcou a sua vida? Que tem a marca registrada, profissional. Ulisses Tapajós. Eu tenho 2, tenho que contar 2. Um extra família e um família. Certo. O extra família é que eu fazia carreira na Multibras, comecei a trabalhar lá em 78, faleceu o filho do senhor Natan, eu fiquei em Manaus, fiquei como executivo na Multibras, e a Brastemp comprou, 2, 3 anos depois a Brastemp comprou, e eu passei a me dar muito bem com os executivos da Brastemp, então comecei a fazer carreira. Certo. E quando foi em 1991, o presidente Collor assumiu a presidência do Brasil, e ele tomou 2 medidas que afetaram muito os negócios. A primeira delas, ele confiscou todo o dinheiro que a gente tinha na praça,
Ele confiscou toda a liquidez que tinha na Praça E do para Coroa. quem é jovem não deve entender isso, né? Não sabe, não sabe. Não sabe Não o sabe, que é você ter o seu dinheiro no banco E e de no repente dia acabou. seguinte... Meu pai você não passou tem por mais. isso. Ele sentiu na pele. Nós ficamos com R$50. Exato. Eu amanheci o dia Exatamente. com R$50, eu tinha 3 filhos, tenho que comprar leite. Um verdadeiro desespero. Foi aquela que o presidente Collor e a ministra Zélia Cardoso Zélia de Cardoso, Mello. Exatamente. Zélia Cardoso de Mello. Nossa ministra da Economia. É verdade. À época, À né? época. E a segunda, o presidente Collor abriu a importação a produtos estrangeiros, dizendo assim, aqui no Brasil a gente só fabrica carroça. Ele queria dizer que aqui... Eu lembro disso. Tu lembra disso? Ele Sobre dizia, carros, né? Eu acho que... ele dizia de uma indústria, de uma forma geral, a gente só fabrica carroça, ou seja, o que a gente fabrica não tem produtividade, não tem qualidade, etc. Não tem qualidade. Então o presidente Collor tomou essas medidas, as empresas entraram em pandemônio, a maioria delas fechou, outras designaram a ser fechadas. Eu trabalhava lá na Multibras e, em uma certa ocasião, me chamaram para ir em Chicago, falar com o presidente, e quando cheguei lá, o presidente disse, olha, eu estou te chamando porque nós vamos fechar a companhia em 6 meses. Os executivos atuais, que são de São Paulo, vão ser transferidos de volta para São Paulo, e você, que é amazonense, tem lá o sangue do teu povo, está aqui a chave da fábrica para você fechar em 6 meses. Nós temos 1.450 colaboradores. Meu Deus do céu. Daqui a 6 meses, eu não quero mais nenhuma operação lá, e você só vai ter dinheiro para trabalhar durante 6 meses, etc. Ali foi um verdadeiro desafio. Né? Imagino. E quando eu voltei de lá para cá, eu não sabia o que fazer. Mas eu tinha uma relação com as pessoas muito fácil, que eu herdei do meu pai, é o 49% do meu pai. Então, aí eu vim para Manaus, saí de Chicago para Manaus, eu não sabia o que fazer, e o presidente dizia assim, você vai ser um dos primeiros amazonenses a ser presidente de uma empresa multinacional. Mas eu estou muito seguro da nossa decisão, porque você tem sangue de amazonense, você conhece o seu povo, você vai saber o que fazer para desligar 1.450 colaboradores com o mínimo de dor possível. E não existe você desligar 1.450 famílias com o mínimo de dor possível. O trauma social é muito grande. Né? Expedito, eu voltei lá de Chicago, pensando no avião, o que eu vou fazer? E eu herdei do meu pai uma facilidade muito grande de falar, de me comunicar, de explicar, de ordenar bem o pensamento, de uma maneira didática. Né? De fácil acesso, né? De fácil acesso, na linguagem adequada. Sim. E quando eu cheguei lá na fábrica, reuni todo mundo no refeitório da fábrica, com o microfone na mão, pausadamente, sem terrorismo, mas expliquei, pessoal, expliquei o que acontecia, por que o Brasil está passando isso. Porque o Brasil não se preparou, o Brasil sempre teve inflação alta, nunca investiu em tecnologia, nunca investiu em técnicas, em processos de produtividade e qualidade, e agora está vindo produto estrangeiro. Não era uma particularidade da empresa. Da empresa. Então, pessoal, nós temos 2 alternativas. Contei aquela história de um sapo que foi para uma panela com água fervendo, botaram fogo na água, a água foi aquecendo, o sapo não fez nada, o sapo morreu. Eu digo, se a gente vai ficar parado, braço cruzado, nós vamos morrer igual o sapo. Nós temos que lutar. E vamos discutir para ver por onde a gente vai começar. E aí começamos a entender o que era produtividade, o que era qualidade, e a base de tudo isso é educação. Sim. Então, fizemos uma pesquisa e vimos que mais da metade dos nossos colaboradores não tinha o 1º grau. Meu Deus. Quer dizer, como é que a gente podia ser produtivo com as pessoas sem ter o 1º grau? Então, o remédio aqui agora é instrução, educação. Qualificar. E aí nós fomos ao secretário de Educação da época, professor José Melo, explicamos o assunto para ele e ele, não, vamos montar uma escola dentro da fábrica. Profissionalizante. Supletivo 1º grau, Mobral, que é o EJA, Educação de Jovens e Adultos, 1º grau. E aí lá você toma as tuas providências para o povo estudar. E com isso você vai melhorar o nível educacional, aí você vai poder trazer treinamentos em informática, etc, etc. Sim. Rapaz, deu tudo certo. Porque na hora que a gente começou a fazer tudo isso, as pessoas começaram a tomar gosto. As pessoas começaram... aquela verdadeira onda, né? As pessoas começaram a tomar gosto, todo mundo tomando gosto, todo mundo vendo que a chegada do conhecimento melhorava o nível de vida deles. Começaram a estudar. Em 9 meses, a gente tinha formado no 2º grau toda a turma da fábrica.
Tinha uma senhora que era o exemplo da nossa fábrica Expedito, chamava Dona Chiquinha. A turma da Multibras que está me vendo vai se lembrar da Dona Chiquinha. Dona Chiquinha era magrinha, baixinha, aquela que fala espivitado, aquela que fala gritando, sabe tudo. Falava uma coisa para a Dona Chiquinha, ela saía espalhando pela fábrica toda e tal. Muito querida na fábrica toda. Né? E ela dizia, eu não vou estudar, pode me demitir que eu não vou estudar, porque papagaio velho não aprende a falar. E a gente se desdobrava com a Dona Chiquinha, tem que estudar, porque ela tinha 5 filhos. Super competente, 5 filhos, cada um com marido diferente. Isso é uma baita competência, né? É verdade. Não? Pô, não cheguei, magrinha, baixinha, 5 filhos, com cada marido diferente. Pô, isso é uma competência. Ela sabia fazer, sabia a peneira, sabia como é que peneirava, enfim. E a gente se esforçando, porque todo mundo gostava da Dona Chiquinha. Mas, Ulisses, só uma pausa. 6 meses para fechar a fábrica, 9 meses para formar o pessoal. A fábrica não fechou. Não fechou, rapaz, mas não fechou por conta de uma ideia de um colaborador, do seu Ulisses. A coisa mais sensível no ser humano é o coração. Vamos tirar foto das famílias lá na casa do pessoal e mandar lá para o presidente pedindo uma chance, dizendo, olha o que a gente já está fazendo. Veja. Então a gente tinha lá um fotógrafo amador que ia lá nas casas, tirava, tocava de mandar carta lá para o presidente, Mr. Jeff. Você vê, né? O Brasil começou a melhorar. A Brastemp melhorou primeiro do que nós, a Embraco, ou seja, onde estava o grande prejuízo já começou a recuperar. O nosso Multibras era pequeno na frente da Brastemp. Então a gente foi colocado em segundo plano. Tocou no coração do presidente, mas também mostrou uma melhora. Mostrou melhora. A companhia foi melhorando sensivelmente, a gente pegava depoimento dos clientes, tirava foto dos clientes, os clientes pedindo. O cliente não queria que a gente fechasse, porque para ele ia ser um trauma, né? A Honda trabalhava conosco, a Honda, Yamaha, Philips, sempre Toshiba, Sanyo, etc. Toda essa turma. Nessa época não existia coreana ainda, não existia Samsung nem LG, mas enfim. E com isso a gente foi trabalhando com a Dona Chiquinha, até que na última turma, e a gente fazia muito trabalho de motivação. O pessoal se formava no supletivo do segundo grau, era no Teatro Amazonas. A gente alugava beca completa. Sim. Tinha discurso do orador da turma, né? Do Paraninfo, e etc. Rapaz, e a gente fez de tudo para a Dona Chiquinha não ser demitida, para a Dona Chiquinha se formar. Sim. Porque ela tinha 5 filhos, precisava dos benefícios da fábrica para a garotada lá, creche, essa coisa toda. Rapaz, na última turma que a gente formou, a oradora da turma era Dona Chiquinha. Olha só. Expedito, o chororô, ela lá no Teatro Amazonas falando, já tinha aprendido a ler, né? Um discurso que alguém preparou. E a turma toda chorando. Aí alguém defendiu a Multibras, que virou depois a melhor empresa para trabalhar, dizia, essa empresa tem alma. Essa empresa não é só máquina, não é só parede, tem gente dentro. Tem gente dentro. E aí, pronto, aí a empresa. Então, esse é um projeto que eu fico muito feliz. Marcou sua vida, né? Porque... A coroação. Então, a coroação que levou a Multibras a ser a melhor escolhida 2 vezes, né? 2 anos consecutivos. A melhor empresa para trabalhar no Brasil. Exatamente. A única empresa amazonense que conseguiu esse. E eu não posso deixar de lembrar uma cola aqui dentro do meu escopo aqui, que também ele, Expedito, foi o primeiro amazonense a ser, né, a presidir uma empresa da Zona Franca de Manaus. É verdade. Mas talvez tenha sido, o presidente disse, olha, não é pelo seu mérito, é porque você tem o sangue de amazonense. Bom, legal, sei que seja. Mas acabou que me deu a missão e eu acabei levando a empresa a um bom caminho, porque ela foi, 2006 e 2007, a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Isso despertou nos Estados Unidos, botou um holofote em cima dela. Em 2008 veio uma empresa americana que comprou ela por um bom valor e melhorou a qualidade de produção, investiu e etc. Então esse foi um projeto profissional. Né? Eu quero falar do projeto pessoal. Esse talvez... O projeto pessoal envolve meu filho Gustavo.
Esse eu vou lhe Projeto dizer. pessoal, ele vai ficar brabo, mas eu tenho que contar. Inclusive, a gente pode falar aqui, viu, Gustavo? Você que vai estar assistindo, era para você estar aqui. Era para ele estar aqui também. Né? Ah, é? Então, exatamente, era para ele estar aqui, que ele tinha uma participação especial. Envolve o meu filho Gustavo. Então, como eu te disse, nós completamos esse ano 49 anos de casado. Eu trabalhei muito, muito. E a Glória, de uma maneira muito leal, cuidou da casa da melhor maneira possível. Criou os 3 filhos, com todos os valores morais, mas com toda a facilidade, porque eu ganhava muito lá no distrito. Então, eu trazia muito para casa. Sim. Todos os recursos eu trazia para casa, porque eu ganhava muito. Sim. Sempre trabalhando em multinacional, você tem sempre o bônus. Quer dizer, você atinge Além de uma o resultado, excelente remuneração, você ainda tinha o bônus, né? Uma super remuneração. E aí você, ao invés de ganhar os 13 salários que você ganha por ano, você ganhava mais 13. Olha só. Então é uma coisa assim que você se matava de trabalhar para Dar o resultado, né? chegar no lucro. Né? Então, com isso, eu tinha uma situação bastante favorável em casa. E acabou que o meu filho começou 14 anos, 15 anos, 16 anos, tomando café com champanhe, com uva verde. Tem uma história que tem... Olha, tem histórias aí de família, eu chamado conheço, né? berço de ouro, né? Isso, que tem amigos que disseram que salvaram o Gustavo. Foi? Essa história tem que terminar a história, Pois né? exatamente. Então, estou vendo lá, e quando a gente chegava num determinado momento, a esposa me entregava e dizia, tá aí, agora a garotada está pronta para ir para o mercado. Então, eu organizava a carreira deles. A minha filha mais velha é dentista. Chegou a vez do Gustavo, eu digo, rapaz, esse camarada aí tá indo na profissão de herdeiro. Exato. Especialista em gastar. Ele tá. A palavra de hoje vai ficar bravo. Eu sei. A palavra de hoje ele estava muito gourmetizado, ele né? vai ficar bravo, mas o pessoal me pediu para falar só a verdade, peguei numa Bíblia aqui, né? Exato. O juramento americano, né? Peguei numa Bíblia aqui, juramento. Pois peguei numa Bíblia. Aí eu digo, rapaz, esse camarada não vai dar certo, porque ele não é trabalhador como eu. Eu vejo que eu saio aqui para trabalhar 4h30 da manhã, ele sai 4h30 da tarde. Quer dizer, ele não é trabalhador. E 5 horas acaba o expediente. E 5 horas acaba o expediente. O expedito matou a charada. Começa 4h30, 5 horas termina. E ele não é líder o suficiente para energizar, para... Rapaz, eu vou ter que intervir, porque, puxa vida, eu formo tanta gente na minha vida, ajudo tantos jovens, e vou acabar perdendo o meu filho, não. Falei com o presidente, eu tenho que trazer o meu filho para salvar ele, tenho que dar uma dura nele, ele lá com seus 17 anos. Tá bom, faça o que você... Porque nós tínhamos uma norma que, por questões de... Você não podia trabalhar com gente da família. Né? Então, mas falei com o presidente, não, pode levar. Aí eu chamei o pessoal da fábrica, pessoal, preciso dar um trato aqui pesado no meu filho, transformar o meu filho num cascudo. Ele tem que começar carregando caixa, olha só. Depois ele tem que trabalhar na empilhadeira, fazer serviço braçal durante um ano. Durante um ano eu quero ver esse caboclo aqui estafado. Toda a família, minha mãe, vai matar o menino. Não vai não. Ela já estava na posição de vó, né? De trabalhar ninguém morre. Rapaz, aí levei o Gustavo para lá. Trabalhamos durante um ano só botando para fazer serviço pesado. E o Gustavo acabou se dando bem, porque como ele é muito humilde, ele acabou se juntando com os operários, ia para festa no São Francisco, festa no Coroado, ia dançar ciranda na andança do... ia dançar ciranda. Ou seja, eu carrego as caixas, mas... em tudo quanto é bairro de ciranda, no caso dele, a premiação de final de ano era semanal, né? É verdade. Aí eu vi que ele foi vendo como é que era a vida dos colegas dele, muita dificuldade, etc. Ele viu que a vida não era aquela vida de tomar café com champanhe e com uva verde, né? Então ele começou a mudar. A vida ensina. Né? Começou a mudar. E disse, agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou me aposentar daqui a 3 anos, você então precisa se preparar
Quando eu estava lá no distrito, em função de trabalhar ganhando remuneração, eu fui incentivando presidentes de outras empresas, da Philips, da Honda, da Sanyo, para a gente fazer um grupo de investidores. Olha aí. Onde a gente apanhava o nosso dinheiro, colocava num fundo, chamava uma empresa de São Paulo, uma corretora de São Paulo, a corretora vinha e administrava esse dinheiro como um acordo com a gente. Então a gente ficava lá sábado, ficava domingo vendo a ação que subiu, a ação que desceu, e etc, etc. Então eu comecei a gostar disso. Comecei a gostar disso porque eu vi, puxa vida, caramba, a gente se mata de trabalhar aqui e nas ações você dá uma tacada certa. O dinheiro e, fica trabalhando ali para mim, né? A gente dá uma tacada certa, Léo. E o mestre também tinha ensinado, né? Na hora que vendeu tudo, né? O isso senhor Natan já tinha dito, ó, vou vender tudo, vou investir parte em ações. Já tinha vindo da escola, né? Isso aí. E aí, então, e eu trabalhando nisso, e eu tinha uma vantagem em relação aos outros, Expedito, porque os outros vinham de fora. Então, cada 3 anos trocava, eles iam embora. O presidente, um ia para o Japão, o outro ia para São Paulo, o outro ia para Joinville. Mas eu não, eu era o único amazonense. Então, eu fui criando história com esse grupo de investimento e fui aprendendo. E aí, quando chegou a hora que eu ia me aposentar, o grupo muito preocupado, nós vamos mandar uma psicóloga aí para te ajudar nas tuas crises existenciais. Eu digo, rapaz, não tenho crise existencial não, estou doido para me aposentar, quero ganhar dinheiro, quero trabalhar no mercado de capitais para ganhar dinheiro, não tem negócio de crise existencial e tal. Para quem está assistindo aqui, é uma verdadeira escola, hein? Você vê que naquela época você já tinha esse foco, porque se a gente parar para pensar, há 2 anos a gente fala isso falava isso na Extend, há 2, 3 anos atrás, inacreditavelmente o Brasil só tinha menos de 1 milhão de CPFs na Bolsa. Na Bolsa, é isso aí. Nós pegamos essa fase. A população carcerária é maior do que CPF na Bolsa. CPF na Bolsa. Expedito, aí eu comecei a preparar minha aposentadoria. Gustavo, tu vai estudar lá em São Paulo, e quando tu voltares, a gente faz uma sociedade. Eu vou ser o cara do relacionamento, porque eu tenho 50 anos de Manaus, conheço as pessoas sabem que eu sou uma pessoa... né? Credibilidade, sabe que eu sou uma pessoa decente, honrada e tal. E tu vais operar vendendo, comprando, etc., com os teus conhecimentos que tu aprender lá. Ele foi para lá, não viveu uma vida de dificuldade, porque foi morar na frente do Café Fotô. Coitado dele. Realmente, o senhor pensou nos detalhes para a questão de não largar aquela ideia do sofrimento, né? O sofrimento da fábrica lá, o senhor disse, não, ele vai para São Paulo, mas eu preciso que ele também Como ele vai... já estava vacinado, né? Foi morar na frente do Café Fotô, então, os 3, 4 anos dele, vai ficar uma fera comigo. Vai ficar uma fera comigo. Na segunda semana que ele estava em São Paulo, domingo, 6 horas da manhã, tocou o telefone. Papai, o que é, Gustavo? Tô preso. Pô, tu tá preso? Eu tô em Manaus, tu tá em São Paulo, tu tá preso? Papai fez uma festa no apartamento, o vizinho chamou a polícia foi lá e encontrou umas colegas de estudo. E a gente aí, uma estudando confusão, fora de hora. Estudando fora de hora e tal. Vou estudar fora de hora, prendeu todo mundo e tal. Aí falei num advogado lá, meu amigo meu em São Paulo, foi lá na delegacia. Essa história eu não conhecia não, viu, senhor? É verdade. Tem que trazer o senhor aqui para poder a gente conhecer. Tem muita. Mas vamos embora para o assunto sério, então. Mas aí, então, só uma curiosidade. Nesse ponto foi que iniciou, então, o negócio de mercado de Agora, Expedito, olha como é que Deus é bom, rapaz. A minha mãe sempre dizia assim, meu filho, Deus ajuda quem trabalha. Depois ela dizia, meu filho, Deus ajuda quem... Primeiro ela dizia que Deus ajuda quem estuda. Deus ajuda quem trabalha. Rapaz, o Gustavo foi para lá, eu me aposentei, fui fazer uma empresa, fizemos uma empresa, e aí essa empresa começou, nós tínhamos pouquíssimos investidores, a gente fez aqui um trabalho enorme de preparar uma equipe de 15 jovens, etc, etc. A empresa cresceu muito, Expedito. Sim. A empresa cresceu muito. Em aproximadamente 3, 4 anos, nós já éramos uma das maiores do Brasil. Que coisa. E aí me despertou um lado patriota, rapaz, que o Jorge Gerdau vivia. Você tem que ajudar o serviço público, você não pode ir para o pijama sem levar a tua experiência para o serviço público. E tanto me aperreou que eu acabei indo para a Prefeitura de Manaus. Exato. Essa é uma curiosidade de muitos, né?
Porque, na verdade, o senhor não foi. O senhor foi arrebatado. Foi arrebatado. O senhor foi arrebatado, ou seja, imagino eu que o prefeito então da época, então arrebatou o senhor. Então, através do Jorge Gerdau, com o seguinte discurso: escuta, está todo mundo quebrado no Brasil. Está todo mundo quebrado. E a chance que a gente tem de melhorar é se a gente aplicar uma gestão empresarial focada em resultados no serviço público que não tem essa vibe, não tem essa facilidade. Então, me convidaram. Eu muito patriota, sou patriota, amo meu Brasil, amo minha cidade, queria melhorar, preocupado com meus netos, meus sobrinhos. Se quer saber, vou lá ajudar. E fui lá ajudar, implantar um modelo de gestão empresarial que foi um sucesso tão grande, Expedito, que o Banco Mundial nos patrocinou, a gente fez tanta coisa, cresceu a arrecadação da cidade. Né? Nós passamos todas as crises brasileiras sem levar um pires no governo federal, a gente tinha a nossa arrecadação, foi um sucesso muito grande. O Banco Mundial homenageou Manaus, lá em Washington, né? Mostrando que o Brasil tem jeito, desde que seja feita uma gestão profissional. É porque a política é uma coisa interessante, né? As pessoas estudam para várias profissões, mas gestão pública, ela é um negócio que você precisa ter conhecimento, ter preparo. Para você ser médico, para você ser economista, mas para você trabalhar na gestão pública, não. É só quem indica. Que vai gerir um Estado, uma prefeitura, se a pessoa não tem experiência, não tem preparo. Quer dizer, aquele que deveria ter mais experiência, mais capacidade, mais... Até porque a responsabilidade dele é maior, é sobre todo brasileiro, é sobre todo amazonense, é sobre todo... Muito maior, Léo. Muito maior. Manauara, né? Mas eu queria, já que o senhor entrou na parte política, eu particularmente, a gente vive um momento, né, no nosso país de muita polarização, né? O país se politizou, né, nos dois lados. E como é que o senhor enxerga isso? Eu vejo com muita preocupação, sabe, Léo, porque a minha mãe sempre dizia assim: meu filho, não pode ser nem 8 nem 88. Você tem que ter equilíbrio em tudo na vida, você tem que ter equilíbrio. Eu concordo plenamente. Então, tudo aquilo que é desse lado, só desse lado, e tudo aquilo que é só desse lado, não é o correto. O correto é você ter uma mescla. Então, eu penso de que a gente está mal das pernas. Eu acho que, pro lado que for, eu acho que a gente está mal das pernas. O ideal seria a gente ter um equilíbrio. E quando você fala isso, você fala de Brasil. Mas eu queria também ouvir o que você acha. A gente veio de um período muito complicado, né? 2 anos de pandemia. Verdade. Um verdadeiro, vamos dizer assim, momento obscuro na nossa sociedade, só vista 100 anos atrás. É verdade. Né? Mais de 100 anos atrás. Então, com esse momento de pandemia, após esse momento de pandemia, eu acho que o país, os estados, os municípios sofreram demais. Sofreram com a ignorância pública de se resolver um problema. Sim. Essa que a visão que eu tenho é essa. É uma ignorância pública. Não, porque ninguém sabia como resolver. Sim. Se você tinha as altas esferas da saúde no mundo, né, OMS, Anvisa, Ministério da Saúde, sem saber o que fazer, então estávamos às cegas de saber como combater isso. Certo. Né? Então, pós esse período, que graças a Deus acredito eu que tenhamos passado. Amém. Né? É verdade, tudo indica depois de 4 doses de vacina. Exatamente, né? Tenhamos passado por isso. Eu venho percebendo, principalmente no nosso estado, uma retomada. Eu venho percebendo isso aqui. Como é que você está enxergando essa... Uma retomada de casos? Não, uma retomada de atividade econômica, de processos de melhoria, de construção. Como é que você tem enxergado isso? Eu tenho percebido a gente num caminho mais... Sim, mais mas, Léo, deixa eu te dizer uma coisa. Ajustado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, qual é a minha grande preocupação. Tem uma visão de curto prazo e uma visão de médio e longo prazo. A visão de curto prazo, para uma situação que estava ruim, que era a pandemia, a gente vem crescendo, a economia está começando a se desenvolver, etc.
sem muitas bases, porque a gente tem uma inflação muito alta. Exato. A gente tem um endividamento, Expedito, muito alto das famílias. A gente tem um nível de inadimplência muito alto. Isso são situações que não garantem um consumo, não garantem uma movimentação. Uma recorrência, né? Uma recorrência no comércio durante muito tempo. Então, essa é a visão de curto prazo. A médio e longo prazo, eu fico muito preocupado com o nosso modelo, por conta de sucessivos ataques que a gente está tendo. Essa questão do IPI está virando brincadeira. Colocado um decreto, o governo do Estado vai lá no Supremo Tribunal e recorre, e o pessoal dá ganho de causa, mas logo, um mês depois, já tem outro decreto. Quer dizer, isso causa uma coisa, Expedito, no meio empresarial, que se chama insegurança jurídica. Quem é que vai investir aqui com essa situação posta? Caramba, como é que eu vou investir? De repente cai o IPI. Para quem está ouvindo e vendo, a gente está falando de Zona Franca. É isso aí. Né? Então, isso aí. A gente vive uma instabilidade muito grande. Imagino que uma empresa estabelecida aqui no nosso polo, como é que deve ser, né? E aí a visão que você falou que foi, que você ajudou a amadurecer e a construir 40 anos atrás, 50 anos atrás, o início dessa Zona Franca, no comentário do Natão ao senhor dizendo: temos que sair do comércio e produzir, porque o caminho do nosso estado é pela produção. É isso aí. Então a gente chega num denominador que é o seguinte: a gente vive numa região amazônica, né? Uma região de preservação, uma região que a gente tem que ter esse conceito, essa característica, né? De um acesso pouco fácil de ser feito, para as coisas chegarem até aqui. Então, o que a gente enxerga? O modelo Zona Franca é ainda um modelo que precisa ser preservado para que a gente tenha novas matrizes. Mas você veja só uma coisa, deixa eu dizer uma coisa: o pessoal não gosta, rapaz, o pessoal não gosta na cidade. Eu parei de falar sobre isso porque o pessoal não gosta. Mas eu tenho uma teoria, Léo, que é a seguinte: fazem 55 anos que existe o decreto 288. Então nós tivemos 55 anos para criar novas alternativas, para melhorar nossas condições, para criar outros nichos econômicos. E a gente não fez isso. Durante 55 anos nós estamos igual... Zona de comodismo, né? Comodismo, Expedito. Eu digo sempre, o pessoal fica bravo comigo quando eu digo isso. Rapaz, é como se a gente estivesse num Titanic da vida, que vai bater num iceberg lá na frente e está todo mundo dançando aqui no meio do salão ao som da orquestra do Titanic. Há 55 anos. Então, ainda hoje, a gente está brigando para Brasília defender a gente. Ok, é necessário. Mas eu não vejo ninguém se movimentar no sentido de fazer novos nichos de mercado. Rapaz, se o polo industrial fatura 100 bilhões de reais por ano, nós temos que criar 5 novos nichos para ajudar o polo. Um polo de turismo. Puxa vida. Turismo ecológico, por exemplo. Turismo ecológico, tem tanto tipo de turismo, Expedito. E o Nordeste faz isso muito bem, né? Com muita competência. Sim. Nós temos o maior caudal de água doce do mundo, 30% da água doce do mundo está aqui. E a gente não cria peixe nem para nós. Sim. E tem lá na China, na Ásia, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes precisando de proteína animal, e a gente não cria peixe aqui para filetar, para colocar valor agregado, como o pessoal faz com o salmão. É não vender ele in natura. Não, é você vender ele já processado, o tambaqui, né? Pronto, vender o tambaqui já totalmente processado. Isso aí para faturar 20 bilhões por ano. Tem o polo de biocosméticos nessa floresta maravilhosa que a gente tem. Tem o polo de minério. Rapaz, na guerra da Rússia com a Ucrânia, um dos principais pontos de fragilização do Brasil é a falta de fertilizantes. E a base do fertilizante é potássio. E a segunda mina do mundo de potássio está aqui no Amazonas. E a gente não extrai 100 gramas de potássio. A gente paga um horror para a Ucrânia e para a Rússia para comprar fertilizante dele, quando a gente podia resolver a vida do Amazonas com o potássio que a gente tem aqui, o nióbio que a gente tem aqui. Então a gente tem muitas possibilidades. A gente ainda ouve pessoas dizendo que
precisa entender o seguinte, que se for mais barato é melhor importar. É uma visão um pouco de preguiçoso, né? Preguiçoso, Mas claro, eu acho... claro, mas porque quando você vai ficar importa, dependente a vida toda é isso disso. aí. Quando você importa, você depende de circunstâncias. Sim. De repente o mundo passa uma guerra como essa que está vivenciando. Né? E eu acho que a maior... Na minha opinião, eu acho que a guerra da Ucrânia deveria ter várias lições. Uhum. A principal delas é você entender o quanto sustentável a economia da sua nação ou das nações próximas a você está. Tu imagina como é que se sente a Europa, que compra gás da Rússia Exatamente. para poder acionar suas usinas elétricas, etc, etc. Esse pessoal está frito, porque só a Rússia prendeu o gás, acabou-se. Vai ter está todo mundo na Europa já. Como é que vai chegar o inverno agora? Como é que nós vamos passar o inverno se a gente não vai ter aquecimento, calefação, etc? Ulisses, eu etc, tenho né? duas coisas para lhe falar. A primeira, que já cantaram a pedra aqui, é que um bate-papo vai ser pouco com o senhor. Porque tem muita coisa ainda que a gente precisa falar. Pode tanta coisa para falar do tem Erval. que Entendeu? Tem muita Ulisses, coisa ainda. Quando eu e começar a falar do capítulo empregadas domésticas, pelo amor de Deus. Por isso que tem que virar, acho que um pod Quando série, eu falar né? o capítulo empregada doméstica, nossa senhora. Vai embora, né? Mas eu Vai queria pegar ainda um pouquinho dessa sua experiência. Apesar do tempo curto, que né? a gente já está com o tempo estourado, mas eu queria pegar um pouquinho para falar, já que o nosso segmento fala muito de mercado financeiro, de empreendedorismo. Uhum. O senhor já deu uma aula aqui, já falou muita coisa. Em algum momento o senhor estava empreendendo, em algum momento o senhor entendeu que o mercado financeiro também fez parte da sua vida. É verdade. Qual é hoje a visão que o senhor tem em relação a empreender no Brasil versus o mercado de capitais, né? O que o senhor diria, até como conselho, né, para quem está pensando em empreender, para quem tem um capital, o que eu faço? Eu começo um empreendimento, eu vou para a Bolsa de Valores. O que o senhor diria para essas pessoas? Que é uma dúvida que muita gente chega com a gente para perguntar. É verdade. Né? Porque normalmente se fala de risco, né? O empreender, via de regra, é você resolver a dor de alguém. Ou de algum segmento, etc, etc. Né? Você criar situações que resolvam a vida de muitas e muitas pessoas. Por exemplo, eu fico impressionado, rapaz, maravilhado com a criação do Pix. Sim. Realmente. O que o Pix ajudou, rapaz? Verdade. O que o Pix ajudou? Você, rapidamente... O Banco Central está ganhando prêmios e prêmios e prêmios. Diz que existem vários responsáveis por vários países do mundo, no Brasil, estudando maneiras de levar essa tecnologia, né, para fora. Realmente foi Então, fantástico. minha opinião, Expedito, é que o futuro é 100% tecnologia. Sim. 100%. E nas várias áreas, na medicina, na construção e, entre outras coisas, nas fintechs. Sim. Nas empresas financeiras. Sim. Que vão criar cada vez mais alternativas. Você vê... Não é à toa que os bancos digitais aí estão Você crescendo. vê, olha, acabou agora, 2-3 semanas atrás, a Avenue. Sim. Foi comprada pelo Banco Itaú, com Sim. 1,5 bi. Uhum. E a Avenue estava conseguindo formas de apanhar dinheiro dos brasileiros. E levando para o exterior. E levando para o exterior, porque até então super dificultada, etc, etc. Então, respondendo a tua pergunta, para mim esse é o futuro. Eu estou orientando os meus netos Sim. a fazerem cursos tecnológicos com esse sentimento. Vai procurar resolver situações com tecnologia, porque você vai ter um Você tem um sucesso futuro muito grande. garantido. Identificar a dor e trazer o remédio. Trazer o remédio. Você Olha, é muito sábio com essa tua colocação, Expedito. Olha, é um verdadeiro... É uma faculdade é uma enciclopédia. Né? E Experiência, aí, como... né? Isso chama experiência. É verdade. Mas tem uma coisa que ajuda. Você ser flamenguista ajuda. Porque, por exemplo, se você é vascaíno, você, poxa vida, estou na Série B, vou ser rebaixado para a Série C. Eu estou exatamente nessa depressão. Eu estou exatamente vivendo essa depressão. Né? Só tem uma situação. É a única. A gente não consegue trocar. Não dá para trocar. Agora a gente vai embora com ele. Agora não tem mais jeito. É isso aí. Se você. Eu não posso dizer isso do meu garantido, né? Porque o meu garantido está tão mal, falta de gestão completa no garantido. Então eu vou pular em todas as pular o Vamos capítulo deixar isso à garantido. parte, né? Mas olha, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são muito agradáveis, muito inteligentes. Foi um dia
eu não sei se 1 hora, mais de 1 hora, eu sei mais de 1 hora, especialíssima para todos nós, verdadeiro prazer. E o que o Expedito falou é verdade. Precisaria de, na verdade, um pod-série, precisaria ter séries de conversas com você para poder a gente aprender um pouco mais. Tem muita gente jovem, tem muita gente que vai estar assistindo esse bate-papo e precisa pegar algumas chaves, alguns pontos que foram tocados por você que, na minha opinião, eu acho que na opinião do João, a gente compartilha muito isso, eles são atemporais. Que legal. Né? A educação é uma coisa inegociável. É verdade. Estudar. É verdade, né? É verdade. É inegociável. É a base de crescimento em qualquer momento. É verdade. Então, isso é um foco. A família, você que falou tanto aqui da família, é algo também inegociável. É verdade. Porque foi ela, pelo conceito dessa história contada aqui, foi ela que foi o pilar, base, né? a base, o seu sustento para você chegar aqui hoje contando, né, todos esses sucessos que foram profissionais, mas que devem ter passado pela base familiar, né? Meu pai e minha mãe foram decisivos então, nessa história toda. Exato, são pilares maravilhosos que foram compartilhados agora. Quem está assistindo a gente aqui no Portal A Crítica, vai assistir a gente também no canal da Extend. Só a produção nos dá mais tempo, né? Exato. Eu acho que eu vou negociar. Falar alguma coisa como faz parte do nosso negócio, nós vamos negociar. Vamos mandar vamos negociar isso. Nós temos que fazer alguma coisa. Tocar o coração dele. Eu vou pedir, inclusive, a contribuição aqui dos nossos telespectadores que mandem uma mensagem. Eu acho. Tem que mandar uma mensagem. Olha, no próximo tem que ter mais tempo. Tem que ter mais tempo. Né? Olha, porque é muita história para pouco tempo. Seu Liceu, eu queria agradecer muito. Obrigado, de ter esse privilégio de ter ouvido a sua história, Obrigado, de ter conhecido mais um pouquinho o senhor. Dizer para o senhor que, apesar de estar gravado, mas a minha filha está aqui aprendendo. Olha que legal. Sobre essa história, que é uma história assim, muito interessante, né? Quantos anos ela tem? Tem 18 anos. Nossa, que legal. Mas tem outra de 26 também. Já é. Bom, você está pintando o cabelo, então, né? O Léo não pinta o cabelo, não, mas o Expedito pinta, né? O meu acho que embranqueceu, né? Exatamente. O Júlio usa um shampoo, nada de pintura. É um shampoo, é uma colônia. Tá caindo, né? Mas olha, show de bola. Obrigado por ter aceito também. Agradecer os nossos patrocinadores. Olha, acho que a Itaipava aqui. Bom, pessoal da Itaipava, olha lá. Faltou, hein, missão sensacionada, né? Missão cumprida. Filé do chefe aqui com um petisco maravilhoso. Júnior, olha lá, Júnior, olha aí. Eu botei quente aqui no filé. Foi maravilhoso. Só agradecer mais uma vez a sua presença. E eu acho que quem assistiu a gente aí pode ter certeza absoluta de que nós vamos eternizar esse vídeo, porque eu não tenho dúvidas de que ele vai ser ainda muito acessado para quem quiser aprender um pouco mais sobre a vida. Perfeito. Foi isso que a gente estudou um pouquinho. Queria me colocar à disposição da sociedade, dos amigos, das universidades, dos jovens, para trocar ideias. Acabei de chegar da UFAM, onde fui tentar ajudar 20 jovens que estão se formando em tecnologia, uma área tão importante, a mostrar para eles um caminho prático da vida. A última coisa que o senhor fez foi se aposentar. Eu acho que o senhor se aposentou de direito, mas de fato não, viu? Tem uma ocasião, tem uma coisa que eu queria só para finalizar, eu sou muito cuidadoso com o check-up. Então, eu sou muito cuidadoso, cada 6 meses eu faço check-up. Isso é importantíssimo. Né? E aí fui corrigindo lá os defeitos de fabricação e etc. E aí eu cheguei em casa e disse para minha mulher, escuta, não compra mais roupa na Colombo, porque eu agora vou até 100 anos. Você só compra roupa duradoura, porque não quero uma roupa de pouquinho tempo, não. E a sociedade precisa de mais homens como você e com mais tempo. Por isso que os 100 anos ainda pode ser pouco. E hoje de manhã eu estava dizendo lá num grupo onde eu estava participando, rapaz, eu estou começando a ficar preocupado, porque eu fiz meta até 80 anos, mas eu acho que eu vou mais longe. Então eu vou começar a refazer minhas metas para chegar até 90 anos. E só para o Gustavo não ficar com raiva, dizer que a empresa foi um sucesso, né? A empresa é um sucesso. Foi um sucesso. Empresa um sucesso. O projeto número 2 concluído com sucesso. É verdade, meu filho querido, você é campeão, olha. Obrigado a todos. A gente se vê no próximo podcast da Extend, no Extendcast, né? E aguardem. Muita novidade por aí. E eu faço aqui um convite para o auditório. Se gostou, faz barulho.